Numa época marcada pelo tumulto e pela incerteza, o texto sagrado do Apocalipse apresenta-se como uma profecia com ressonâncias perturbadoras. Este livro, o último do Novo Testamento, abre com uma série de visões reveladas a João, exilado na ilha de Patmos. Entre as páginas desta revelação, os 7 selos ocupam um papel central. Um presságio divino que anuncia o fim da era humana tal como a conhecemos. À medida que os selos se abrem um por um, o véu que separa o céu da terra fica mais fino, desencadeando um cataclismo cósmico que reflete a turbulência interna da humanidade. Esta história, rica em simbolismo e mensagens enigmáticas, leva-nos através de uma série de acontecimentos que desafiam a nossa compreensão do tempo e do espaço, do bem e do mal. O primeiro selo é quebrado com um rugido que ecoa pelos céus, revelando um cavaleiro montado em um cavalo branco. A sua silhueta está envolta numa aura de conquista. O seu arco estendido simboliza o avanço inevitável do poder numa terra já incapaz de resistência. No entanto, por trás da sua aparente majestade está o início de uma descida ao caos. Assim que o segundo selo é aberto, aparece um cavaleiro montado em um cavalo vermelho, armado com uma grande espada. Traz consigo a guerra, um conflito sangrento que devora nações, semeando discórdia e destruição. O vermelho do seu cavalo reflete o sangue derramado no campo de batalha, um testemunho silencioso da loucura humana. O terceiro selo, com um grito ameaçador, abre-se para revelar um cavaleiro num cavalo preto. Nas mãos dele, uma balança. É o símbolo da fome, do preço exorbitante dos cereais e do desequilíbrio entre abundância e necessidade. A fome se insinua silenciosamente nas casas, mais mortal do que qualquer espada, deixando para trás um povo faminto, sombras do que um dia foram. O quarto cavaleiro emerge do quarto selo, montando um cavalo da cor pálida da própria morte. Seu toque é o da peste e da morte, a promessa do fim de um quarto da terra. Este personagem mais temido caminha entre os vivos e os mortos, uma lembrança constante da fragilidade da vida. Quando o quinto selo é quebrado, as vozes dos mártires ressoam, um coro desesperado pedindo vingança pelo sangue derramado injustamente. A sua exigência de justiça ressoa nos céus, um eco que antecipa o julgamento divino iminente. O sexto selo desencadeia um cataclismo de proporções bíblicas. O sol escurece. A lua fica vermelha como sangue e as estrelas caem do céu. A própria terra treme e chora, como se quisesse devorar a humanidade e os seus pecados. Finalmente, o sétimo selo. Quando se abre, o céu permanece em silêncio durante cerca de meia hora, um silêncio opressivo que antecede a tempestade. Então soam 7 trombetas, anunciando calamidades ainda mais terríveis, sinais do fim próximo. Esta história apocalíptica, rica em imagens e símbolos poderosos, desafia-nos profundamente, obrigando-nos a refletir sobre a nossa existência e o destino da humanidade. Nestas visões, o Apocalipse não só prediz acontecimentos futuros, mas revela-se como uma exortação para viver em retidão, aguardando o dia em que o bem e o mal serão finalmente separados. O Apocalipse, com os seus 7 selos, continua a ser uma das partes mais misteriosas e fascinantes da Bíblia. Um texto que inspirou interpretações, debates e reflexões durante séculos. Além de ser uma história de fim e destruição, é também uma promessa de renovação e esperança. Um apelo à fé inabalável face às provações mais sombrias. Depois que o 7º selo é aberto, o céu cai em um silêncio assustador. Este silêncio é quebrado pelo som de 7 trombetas, cada uma anunciando acontecimentos ainda mais catastróficos, como se os 7 selos tivessem aberto as portas para uma escalada de julgamentos divinos. A primeira trombeta traz fogo e granizo misturado com sangue,
que são lançados sobre a terra, queimando 1/3 da terra, 1/3 das árvores e destruindo toda a erva verde. Esta imagem de destruição ambiental reflete a vulnerabilidade do nosso mundo físico às forças divinas. A segunda trombeta anuncia o lançamento de algo como uma grande montanha em chamas no mar, transformando 1/3 do mar em sangue, matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 dos navios. A visão da água transformada em sangue evoca profundos medos humanos de contaminação e perda irreversível. A terceira trombeta faz com que uma grande estrela, chamada Absinto, caia sobre as fontes de água, tornando a água amarga e trazendo a morte a quem a bebe. Este acontecimento simboliza a corrupção dos recursos mais essenciais à vida, um alerta sobre a fragilidade da nossa existência. A quarta trombeta escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, um apelo à perda da luz, tanto física como espiritual, que envolve o mundo numa escuridão de desespero. À medida que se aproximam as 3 últimas trombetas, anunciadas como Aí, AOS, habitantes da Terra, a intensidade das visões aumenta, trazendo consigo um sentimento de inevitabilidade e terror sagrado. A quinta trombeta libera uma praga de gafanhotos do abismo, liderada por um anjo. Esses gafanhotos, que têm o poder de atormentar os homens durante 5 meses, são descritos com detalhes assustadores, símbolos de um sofrimento que transcende o físico para tocar as profundezas da alma. A sexta trombeta liberta 4 anjos presos pelo grande rio Eufrates, prontos para matar 1/3 da humanidade. A guerra e o massacre que se seguem são de proporções apocalípticas, uma representação de conflito além da imaginação humana. A sétima trombeta, por fim, anuncia o reino eterno de Deus e do seu Cristo, com 24.000 louvando a Deus em seu templo. Isto marca o fim da tribulação e o início do julgamento final, onde os justos serão recompensados e os ímpios punidos. Uma das promessas mais significativas para os redimidos é a entrada na Nova Jerusalém, uma cidade celestial que desce do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, Apocalipse 21:2. Esta cidade representa o lar eterno dos salvos, um lugar onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais choro, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21:4. Os redimidos têm a promessa de comunhão direta e perpétua com Deus. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles como o seu Deus. Apocalipse 21:3. Aos que vencerem também é prometido o acesso à árvore da vida, que se encontra no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Esta árvore é um símbolo de vida eterna, cura e renovação perpétuas. No meio do seu lugar e em ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto todos os meses. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. Apocalipse 22:2. Para os redimidos não há mais medo da segunda morte, que é o lago de fogo, destino final dos separados de Deus. Apocalipse 20:14. Aos vencedores é prometido que não sofrerão nenhum mal da segunda morte. Apocalipse 2:11. Garantindo-lhes não apenas a salvação do julgamento, mas também a imortalidade. Estas recompensas e bênçãos representam o culminar do plano redentor de Deus para a humanidade, uma experiência de transformação completa e de alegria indescritível. A visão bíblica do fim dos tempos e do destino dos salvos oferece uma esperança profunda que transcende as tribulações atuais, convidando os crentes a buscarem a fidelidade, o amor e a justiça enquanto aguardam o retorno de Cristo
e o estabelecimento do eterno reino de Dieu.